A ajuda comunitária entre casais é sempre fator decisivo para a descoberta de valores cristãos. Por isso, um primeiro passo para um casal poder ingressar nas equipes de Nossa Senhora é sua vontade e disponibilidade de conhecer melhor a Deus, Jesus Cristo e a Igreja. Tudo isso aliado a uma troca de experiências de vida com outros casais, estabelecendo laços fortes de amizade e, sobretudo, de amor. Esse processo, o movimento nomeou de experiência comunitária, que teve início em meados dos anos 1990 em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A experiência comunitária nasceu da ideia de que não bastava só trazer pessoas para as equipes, nós tínhamos que fazer um trabalho muito mais amplo. A nossa função era evangelizar o casamento, era evangelizar os casais. Então, a ideia da experiência comunitária foi exatamente essa, que a gente estaria evangelizando e aqueles que por alguma razão se encaixassem na pedagogia e na estrutura das equipes, então viriam para as equipes, no movimento das equipes. E eu acho que isso foi assim uma contribuição bastante grande, porque muitos casais fizeram a experiência, não vieram para a equipe, mas tiveram suas vidas de alguma maneira iluminadas pela experiência comunitária. Houve ocasiões em que a gente estava, impressão que foi em Washington, e um casal chegou para nós, nós temos uma novidade para contar, uma experiência que está sendo muito legal. O que é isso? É experiência comunitária. Eu falei, pois é, a gente conhece bem. E lá, isso longe, né? Acho que foi em Washington isso. Também de forma experimental e inédita, leigos que já participavam do movimento, assim como religiosas, puderam iniciar a experiência de acompanhar equipes que acabavam de se formar como conselheiros espirituais. Estes foram 2 momentos importantes na coordenação da ESIR entre 1989 e 1994, em que o casal Elizabeth e Rômulo Prota nos revela num depoimento empolgante um pouco da história das equipes de Nossa Senhora. E foi aqui em Ribeirão também que lançamos a ideia que leigos pudessem exercer, leigos ou até freiras, pudessem exercer a função de conselheiro espiritual. E nós tivemos aqui algumas experiências nesse sentido, irmãs. Lembro também de um senhor que era um santo e que ele foi muito útil como conselheiro espiritual. E isso eu acho que também trouxe bastante abertura e bastante clareza para a realidade conjugal. Beth cita com muito carinho a participação do padre José Carlos de Mambro e das visitas de Dona Nancy Moncal, sempre muito carinhosa e assertiva em suas considerações, demonstrando sempre a sua grande paixão pelo movimento. Depois, a gente foi setor, tivemos a alegria de participar do encontro internacional em Roma, e a partir daquele momento, isso foi em 1996, 86, a partir daí, convivendo muito com a Cidinho Igar, passamos a fazer parte da equipe da ESIR deles, né, do que eles eram o casal responsável. E foi uma experiência assim ímpar, porque convivemos muito com o padre Zé Carlos de Mambro, uma pessoa de uma espiritualidade muito grande. Foi ele que assim abriu os nossos olhos para o Espírito Santo. Dona Nancy, nessa equipe, era assim presença constante, e ela aquela presença que ficava quietinha, mas que falava o que tinha que falar na hora que tinha que falar, e ela tinha aquela vivência profunda do movimento, aquela paixão pelo movimento, que fazia com que a gente, às vezes perdido em discussões, perdido em elucubrações, ela dava a palavra final. Dona Nancy foi sempre uma joia preciosa no nosso trabalho. Beth nos fala também com muito entusiasmo sobre a adoção da ideia de coordenação através do método em colegiado, que trabalhava de forma horizontal, permitindo aos seus membros um maior engajamento e transparência nas tomadas de decisões. Ao final, fomos agraciados com a oração do Espírito Santo do Cardeal Verdier, partilhada por Dona Nancy Moncal. O que eu acho que marcou o nosso trabalho na ESIR durante esse período ou durante a vivência da segunda inspiração,
foi a ideia de desenvolver e levar para frente o colegiado. Até então, e a gente acho que até sentiu um pouco isso, as equipes tinham uma estrutura bastante vertical, né? E a gente sentia que o que é importante mesmo é a equipe, a pequena equipe, aqueles 7 casais que se reúnem. O nosso serviço é um serviço, mas não era essa importância que a gente tinha ou dava para essa estrutura. E quando nós aprendemos sobre o colegiado, que era importante abrir, que era importante trazer os setores, os casais responsáveis de setor, os casais responsáveis da região, quer dizer, fazer uma coordenação horizontal. Foi isso que trouxe um engajamento maior de todo mundo no movimento, mas que também era uma orientação que a igreja em geral vinha vivendo. E isso foi assim bastante forte durante a nossa gestão. Foi também muito importante levar avante a evangelização da sexualidade. Foi um projeto que surgiu a partir dessa época e que eram vários questionários, a gente espalhou esse questionário por muitos lugares, por muitos ambientes em que a gente convivia, e depois recolhendo tudo isso, conhecer o que cada um vivia, o que cada um pensava, e pensar que isso foi oferecido para a igreja enquanto estrutura, para que ela também abrisse seu coração para a realidade conjugal e sexual dos casais. Eu acho que foi uma conquista maravilhosa. Espero que hoje em dia os casais levem isso, releiam esse documento, porque ele é muito rico e amplia demais, né? Isso me faz lembrar que, uma ocasião, eu e o Romo fomos convidados aqui em Ribeirão Preto para ir a uma reunião só de padres aqui em Brodowski, e o Dom Arnaldo, o nosso bispo naquela ocasião, nos pediu para ir. Eu era a única mulher e eu e o Romo tivemos que falar sobre sexualidade conjugal para um monte de padres, e foi uma experiência incrível, porque tinha uns que abriam os olhos desse tamanho, outros que apoiavam, então foi uma coisa muito interessante. Nesse sentido, ser responsável pela ESIR, foi uma coisa assim extraordinária também, porque a gente tinha oportunidade de sentir a presença do Espírito a cada reunião. Quantas e quantas reuniões eu me lembro aqui com o Padre Mário, no Estigmatino, e Dona Nancy vinha lá de longe, de São Paulo, porque a gente tinha que ficar por aqui, a gente tinha criança, então ela vinha e nos reunimos todos aqui em Ribeirão. E eu lembro que a gente estava perdido, que a gente não sabia o que fazia. A gente tinha muito a questão de, a cada ano, lançar uma ideia principal, né? Vocês devem lembrar de, por exemplo, fazer tudo o que ele vos disser, foi um tema de um ano. Encher as talhas de água, foi tema de outro ano. Mas para dar à luz a esses temas, a gente se enrolava, né? Então, Dona Nancy era sempre que falava: vamos rezar, vamos pedir a luz do Espírito Santo. E a luz do Espírito Santo se fazia. E aí, quando a gente levava essas ideias para o Encontro Nacional em Itaici, e que a gente via a adesão daquele monte de gente, porque era algo incrível o número de pessoas que faziam parte. Eram todos os regionais, eram todos os padres, eram todos os setores. E a gente via que funcionava, que aquela ideia era acolhida por todo mundo e se espalhava pelo Brasil, né? Então, essa experiência eu acho inusitada não, eu acho maravilhosa, eu acho que é um prêmio, eu acho que é uma glória mesmo. Retomando a ideia da colegialidade, ela foi assim essencial no Brasil porque ela permitiu ou ajudou a expansão das equipes pelos mais variados estados, né? Porque na medida em que se delegava a responsabilidade, delegava a criatividade, delegava o adornamento, a adaptação a cada estado, a cada região, as equipes tinham tudo para crescer e se desenvolver. Grande questão que surgiu é como manter a unidade, né? Então,
o nosso trabalho se multiplicou, se focou mais propriamente em formar aqueles que iriam levar o movimento para outros lugares. Então, nossa preocupação com os regionais, nossa preocupação com os setores nesse sentido, adaptar, bater asas, mas não perder as raízes. Isso também ficou assim, bastante evidente na gestão internacional das equipes. Lembro que até em 1993, abrindo-se muito a ERI, ela veio se reunir no Brasil, uma reunião da ERI no Brasil, justamente com esse sentido, de levar, de sair da França, de sair da Europa e vir para outros locais, né? Bom, mas o ápice dessa abertura foi um casal brasileiro, que foi a Cidinho e Igar, virem a ser responsáveis pela ERI. Isso foi uma coisa de uma abertura, de uma horizontalidade que permitiu uma riqueza muito grande para dentro do movimento. Agora, eu queria terminar com uma coisa que Dona Nancy deixou muito marcada no meu coração, especificamente. Um dia, aqui nesta casa, ela estava aqui, ela se hospedou aqui, e a gente foi rezar de noite. Ela falou: Beth, eu vou te dar uma oração que é a que eu rezo constantemente. E eu queria ler para vocês. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer e como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como eu devo fazer para procurar a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Essa é uma oração do cardeal Verdier.